Lucas capítulo 2, versículos 40 a 52. Diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurar entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. A Bíblia não nos diz muito sobre a infância de Jesus. Na verdade, ela pula do seu nascimento, circuncisão e apresentação no templo, e a fuga para o Egito, todos os quais aconteceram quando Jesus ainda era bebê, direto para quando ele já tinha 12 anos de idade. Tudo que a Bíblia diz sobre os primeiros anos de Jesus está resumido no versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nós podemos ter curiosidade de saber os detalhes da infância de Jesus, mas não há nada que nós precisemos saber, exceto o que o Espírito Santo nos disse na palavra de Deus. Tentando satisfazer esta curiosidade, alguns homens escreveram os seus assim chamados evangelhos da infância. Estas, na verdade, são relatos fantasiosos, lendários de Jesus, cheios de contos fantásticos do sobrenatural. Por exemplo, num desses evangelhos da infância diz que a água do banho de Jesus curava pessoas quando jogada sobre eles. Você gostaria de ser curado por água suja? Ou então, outro diz que Jesus, com ira, com raiva, gritou para as crianças, seus amigos, não é? Que eles eram cabras. E eles foram imediatamente transformados em cabras. E também em outro, você encontra que Jesus falou com pombos de argila, pombos de barro, e bateu palmas, e eles ganharam vida e saíram voando. Este Jesus não é o Jesus da Bíblia. Este é um mágico, não é? Um mágico que vive de fazer truques, não é? Porém, como disse alguém, onde a Escritura não tem língua, nós não devemos ter ouvidos. Ou seja, aquilo que a Bíblia não fala, nós não devemos ouvir. Vamos voltar ao texto. Lucas 2,40 diz que o menino, Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus cresceu e se desenvolveu como outras crianças. Se você visse Jesus no meio das crianças, louvando aqui na igreja, você não saberia quem ele era. Ele era uma criança como qualquer outra. E aqui se mostra pela primeira vez o seu desenvolvimento espiritual. Nós podemos dizer que Jesus se tornou consciente da sua identidade à medida que ele crescia. Durante os seus anos formativos, por exemplo, ele não tinha o entendimento de um homem de 30 anos. Mas ele tinha o maior entendimento possível em cada idade. Haidt, um autor, diz o seguinte, que a vida de criança de Jesus, entre as idades de 14 e 12 anos, deve ter sido desenvolvida naturalmente, mas perfeitamente. Ou seja, Jesus teve um desenvolvimento como qualquer outra criança, só que ele era perfeito. Esta é a diferença, né? E ele crescia, como diz aqui, e se fortalecia e se enchia de sabedoria. Então veja
o desenvolvimento de Jesus. O desenvolvimento de Jesus nos dá encorajamento e inspiração para os pais de hoje que são crentes. Certo? Os pais podem não apenas orar, mas também ensinar seus filhos, de tal maneira que eles também se fortaleçam em espírito e sejam cheios de sabedoria. Nós podemos pressupor que durante os primeiros anos da sua infância, até quando ele tinha cerca de 6 anos, Jesus foi instruído e guiado por sua mãe, como era costume naqueles dias. A mãe é quem cuidava da educação das crianças até os 6 anos de idade, aproximadamente. Dela, ele aprendeu passagens do Pentateuco e orações curtas. E ele também aprendeu observando que a sua família guardava as festas anuais de Israel. Gente, aqui tem uma tremenda lição para nós que somos pais, de ensinar nossos filhos, desde a mais tenra idade, as coisas referentes ao Senhor. As coisas referentes ao Senhor. Lembra que uma vez uma senhora perguntou ao psicólogo cristão: com que idade devo começar a ensinar a meu filho as coisas de Deus? E ele perguntou quantos anos ele tem. Qual a idade dele? Ela falou, ele tem 6 meses. Ele disse, então você já está 6 meses atrasado. Especialmente você que é mãe, deixa eu falar com você. Quer queira, quer não, as crianças estarão mais ligadas a você nessa faixa etária do que o pai. Então você tem uma tremenda oportunidade de ensinar a palavra de Deus e as coisas do reino de Deus aos seus filhos. E as lições que eles aprenderem nesta tenra idade, eles nunca vão esquecer. Tome sobre si esta responsabilidade, mas veja sobretudo como um privilégio de guiar uma alma aos caminhos do Senhor e aos céus. Amém? E José deve ter tomado a sua responsabilidade de ensinar o menino. Mais tarde, especialmente depois que Jesus completou 6 anos de idade. Você que é pai, quero dizer para você também que ensinar nossos filhos é uma responsabilidade compartilhada. Não é só das mães. Muitos pais trabalham fora, às vezes a mãe não trabalha, então o pai acha que é responsabilidade da mãe somente ensinar seu filho. Não, é responsabilidade compartilhada. E nós, como pais, nós homens, também temos o privilégio e a responsabilidade de ensinar nossos filhos nas coisas de Deus. E desde a sua tenra infância, Jesus provavelmente se tornou familiar com 3 línguas: hebraico, a língua das Escrituras; aramaico, que era a língua do dia a dia. Para quem não sabe, Jesus não falava hebraico no dia a dia, ele falava aramaico. E o grego, que era a língua da cultura. Os romanos tinham dominado aquela parte do mundo, e embora os romanos em Roma falassem latim, na parte oriental do império eles falavam grego. Então podemos dizer que Jesus era trilingüe. Ok? Quero falar especialmente a você que é pai e mãe brasileiros aqui dos Estados Unidos. Ensine o português a seus filhos. Se eles já vieram falando, não deixe que eles percam. Não há coisa melhor do que você ter seus filhos falando mais de um idioma. Toda criança que fala mais de um idioma, você sabia que ela desenvolve mais a sua capacidade intelectual? E crianças aprendem fácil, como aqui no caso de Jesus, ele aprendeu 3 línguas. Quanto mais cedo você começar, melhor. Tem pais que acham bonitinho o filho falar inglês, eu quero que meu filho fale inglês. Aí vai visitar os avós, ou os avós vêm visitar. Fica lá com aquela cara de ué, né? Eu lembro para a cara do avô e da avó. Não, aproveite de outra coisa, isso pode ser beneficiá-los, não é? Também no futuro. Está difícil aqui o português hoje. É que eu estou falando as 3 línguas, é por isso. Quando eu faço trabalho com homeless, eu tenho que usar 3 línguas, porque lá nós temos homeless hispanos, americanos e brasileiros. Então, aproveite essa oportunidade. Como eu estava dizendo, será benéfico para eles mais tarde. Eu estava conversando com um senhor português que morou no Brasil, e ele me disse que quando ele veio para cá, ele trouxe seus filhos, já assim na pré-adolescência, e ele falou assim para mim, eu trouxe todos os livros da escola deles e fiz eles fazerem todas as lições em português. Meus filhos ficavam loucos da vida comigo. Eu falei, não, vocês não vão perder o idioma, vocês vão permanecer falando português. E como a maioria dos brasileiros, chegando aqui também, os meninos acabaram aprendendo espanhol com o tempo. Quando chegaram à idade adulta, um deles foi ser policial, e ele ganha mais que os outros policiais, porque ele fala 3 idiomas. Policial na mesma posição que ele ganha mais por falar mais de um idioma. O outro foi ser professor, se inscreveu como professor, aplicou, como a gente diz aqui, para ser professor numa universidade,
E o diretor o chamou e disse, olha, eu tenho gente muito mais qualificada que você para ensinar aqui. Mas por que você fala 3 idiomas? Nós temos muitos alunos da América do Sul. A posição é sua. Nossos filhos podem se beneficiar tremendamente. E aquela coisa, não, meu filho vai aprender inglês para ele aprender português. Não vai, esquece que ele não vai aprender. Tem que no lar. Fala para o seu filho, filho, aqui em casa a gente fala português entre nós. Lá na televisão você vai aprender inglês, na escola você vai aprender inglês, seus colegas. Não se preocupe com o inglês, que seu filho vai aprender de qualquer maneira. Esse é um país onde a língua é inglês. Porém, insista que ele fale português. Vai ser uma bênção para você no futuro. Vai ser uma bênção para a sua família e, sobretudo, vai ser uma bênção para o seu filho. Assim foi com Jesus. Ele falava 3 idiomas. Okay? Quando você olha para o apóstolo Paulo, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo possivelmente falava até 4 idiomas. Em algumas partes da Europa que você visita hoje, quem já esteve na Europa? Você notou que em toda parte da Europa, César, todos falam inglês? Todo mundo da Europa é pelo menos bilíngue, mas na maioria das regiões da Europa, todo mundo é trilíngue, porque fala o idioma oficial, fala o dialeto local e fala inglês. É incrível. Pastor César tem estado várias vezes na Europa, não é assim? Não é difícil, desde que você insista com seu filho desde pequeno. Jesus também certamente recebeu alguma instrução formal. Estou falando muito rápido para a nossa tradutora, né? Peraí. Jesus também, como eu dizia, recebeu alguma instrução formal na sinagoga, memorizando porções do Velho Testamento, como, por exemplo, Deuteronômio 6, 4 a 9, o famoso Shema Israel, e também Deuteronômio 11, 13 a 21. Depois que ele chegou à idade de 10 anos, ele também lia a Mishnah, que era as aplicações tradicionais da lei de Moisés. E ele também frequentava regularmente os cultos na sinagoga. Gente, aqui outra lição para nós. Que coisa tremenda. Traga seus filhos à casa do Senhor. Eu fico triste quando vejo, por exemplo, alguns pais não estão aqui nesta noite. Consequentemente, seus filhos não estão. Fico triste. É uma grande oportunidade que nós temos de plantar a semente da palavra de Deus nos nossos filhos. Não é só quando estamos na igreja, também nas nossas casas, como eu já falei antes. Mas agora eu quero dar essa ênfase também, porque na igreja existe uma coisa especial que só existe na igreja. Hoje nós estamos cantando aqui no primeiro hino, aquela comunhão, há um espírito, né, na igreja que quando nós estamos juntos acontece. A Bíblia fala muito do poder da oração em grupo, fala muito do poder da adoração em grupo, fala muito do ensino em grupo, da aprendizagem em grupo. Isso é importante, essa comunhão. Traga seu filho para a casa de Deus quando você tem oportunidade. Traga seu filho. Eu lembro de uma senhora que veio aqui, ela me disse, eu me arrependo que eu deixei meus filhos crescerem, na verdade eram filhos, crescerem e tomarem a sua decisão quando chegassem aos seus 16, 17 anos. Nunca mais vieram à igreja. Enquanto eles estão sob a sua guarda, enquanto eles estão sob o seu cuidado, traga-os para a igreja. Papai, eu não quero ir, mamãe, eu não quero ir para qualquer outro lugar. Não, nós vamos para a casa de Deus. Domingo, na hora do culto, nós vamos à casa de Deus. Temos tempo para as outras coisas, vamos passear, vamos nos divertir. Sim, mas o dia do Senhor é na casa do Senhor. Amém? Outra coisa também, nós lançamos aquele desafio para todos nós lermos os evangelhos. Vamos ler os 4 evangelhos. Se você não começou, pode começar agora. Você tem o resto do ano para ler. Vamos, comece lá em Mateus, capítulo 1, leia todos os evangelhos. Eu falei até que ia publicar a semana, acabei esquecendo. Mas não importa, é só você abrir a Bíblia e ler um capítulo por semana. Começa lá em Mateus, capítulo 1, 2, 3, tá? Até o 28, depois passa para Marcos, depois para Lucas, depois para João. Em cerca de 3 meses você estará lendo todos os evangelhos. Leia, esse é o nosso desafio para 2020. E aqui o texto diz, no final do versículo 40, que a graça de Deus estava sobre ele. A bondade, o favor de Deus estavam sobre Jesus desde os seus primeiros anos. Agora, aqui no versículo 41, diz que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. José e Maria, como judeus devotos, frequentavam a festa da Páscoa todo ano. Esta festa só podia ser comemorada em Jerusalém. E a frequência às 3 principais festas era exigida por parte de todo judeu do sexo masculino, conforme mandado em Êxodo 23, 17 e Deuteronômio 16, 16. Como a Galileia era longe de Jerusalém, as pessoas geralmente viajavam em grupos até Jerusalém
para ir às festas. E aqui diz, você vai ver no contexto, que os pais dele foram com um grupo de pessoas, parentes e amigos, até Jerusalém. Não é? E diz aqui que quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Quando Jesus completou 12 anos de idade, ele fez o seu bar mitzvah, uma cerimônia que até hoje é observada pelos judeus. E ele se tornou filho da lei, como eles diziam, e foi com seus pais pela primeira vez à festa em Jerusalém. Jerusalém era longe, para uma criança pequena era difícil viajar. Então, aos 12 anos, ele vai pela primeira vez. Agora, a coisa mais surpreendente que eu vejo aqui nesse texto é que Jesus é perdido na festa da Páscoa. Veja os próximos versículos. Diz aí no versículo 43 até o 45, diz assim: terminada a festa, voltando-se aos pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Eu não vou nem criticar muito esses pais aqui, que tem muito pai aqui também que esquece. Outro dia alguém me disse que esqueceu a filha no supermercado. Ah? Pois, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, nunca assuma, tá? Nunca presuma. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurar entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Você pode imaginar isso, perder seu próprio filho? Isso já aconteceu na nossa igreja lá no Brasil. Um dia termina o culto. Está todo mundo lá, tem aquela comunhão que a gente tem aqui. Naquele tempo lá não tinha janta, mas tinha alguma coisa que a gente fazia e tal. Era um salão que a gente usava no segundo andar de um prédio. Nossa igreja tinha começado fazia pouco tempo. E aí, de repente, uma mãe desesperada: cadê meu filho? Cadê meu filho? E procura o filho nas classes das crianças, no banheiro e nada, nas escadas, vão na porta e nada, vão lá fora e nada. Cadê o menino? 5 anos de idade. Acho que é mais ou menos como ave, né? Meu colega aqui de adoração. Aí, cadê o menino? Cadê o menino? E a mãe desesperada, e o filho desapareceu. Aí alguns irmãos tiveram a ideia: vamos até a rua e vamos procurar. E ficava na avenida principal, uma pequena rua, e do outro lado era a estação do metrô de Vila Mariana. E foram até o metrô procurar o menino. E anda para cá, e anda para lá, e lá tem um terminal de ônibus, dos ônibus municipais. Quem é de São Paulo está fazendo que sim, né? E aí vão lá procurar o menino, e nada. E nisso, um fiscal de ônibus diz assim: o menino vocês estão procurando, é mais ou menos desse tamanho, está vestido mais ou menos assim. Aí ele pegou o ônibus aqui e foi embora. Gente, vocês podem imaginar que entrou um monte de gente no ônibus e entrou junto. Quem vai saber se é ou não de uma família que estava entrando no ônibus. Só que quando chegou lá, quem é de São Paulo? De Vila Mariana, ele foi parar em Osasco. É como sair daqui e lá parar lá em Fontana, onde eu moro, ok? Ou mais longe um pouco. Só que quando chegou lá, todo mundo desceu do ônibus. E o menino não. Aí o motorista percebeu que devia ter alguma coisa errada. E ele segurou o menino. E passou um rádio lá para a estação de Vila Mariana, para o fiscal: olha, temos um menino aqui assim, por favor, traga de volta, que os pais já não sabem o que fazer. Mais 1h30, chega o menino de volta. Você já imaginou isso? Gente, você que não cuida do seu filho depois do culto, a gente fala, a responsabilidade dos professores é até a hora que termina o culto, depois a responsabilidade é dos pais. Aqui nós estamos aqui com o estacionamento, perto da avenida, né? Cuidado. Você sabe onde seu filho está brincando depois que termina o culto? Você supõe que ele está correndo. Você pressupõe que ele está brincando com as outras crianças da igreja, mas nunca se sabe. É sua responsabilidade. Agora, você pode imaginar isso, perder seu próprio filho? Pior ainda, perder Jesus, não? Perder o Messias. Os pais andaram o dia inteiro para se dar conta de que Jesus já não estava com eles, tinham perdido Jesus. E sai procurando os parentes, sai procurando os conterrâneos. Era uma cidade pequena, né? De onde eles tinham vindo, todo mundo conhecia, todo mundo: não, Jesus está aqui não. Olha, nós pensamos que ele estivesse com você. Ah, não, ele está ali com o fulano. Não está não, está ali com a irmã Neuci, não está não, está com o Gabriel também, não está. Um dia inteiro para perceber que tinham perdido Jesus. Uma viagem de um dia inteiro sem Cristo. Gente,
com que frequência o mesmo poderia ser dito sobre a vida de alguns crentes? Levantar de manhã, comer o café da manhã apressado, né? Correr para o trabalho ou para as atividades do dia, chegar ao final do dia, as horas todas preenchidas, né? Cair cansado da cama, pegar logo no sono, o dia inteiro, sem um pensamento ou palavra dele. Uma vez um pianista de concerto famoso disse: se eu deixar de praticar um dia inteiro, eu sei. Se eu negligenciar a minha prática por 2 dias, o maestro sabe. E se eu não praticar por 3 dias, todo mundo sabe. O mesmo princípio é verdade da vida cristã. Não é? Que nós nunca passemos de novo um dia inteiro sem Jesus. Que nós nunca passemos a jornada de um dia inteiro sem Ele. Amém? Agora deixa eu me dizer uma coisa. Você pode estar na igreja, frequentando todo culto e ainda perder Jesus de vista. Você pode estar tão ocupado, ou nós podemos estar tão ocupados, trabalhando para Deus, que perdemos Deus inteiramente. Nós também podemos estar tão ocupados com as nossas preocupações terrenas e com a busca de algum propósito terreno que nós deixamos Cristo para trás. Nós também podemos ser apanhados nos valores da nossa cultura. Quais são os valores da nossa cultura? Afluência, riqueza, prosperidade, afluência, aparência e autorrealização. São as coisas que a nossa cultura valoriza. Mas estes não são os valores do reino de Deus. Quando nós compramos estes valores, quando nós nos abraçamos e devotamos o nosso tempo e energia para essas coisas, nós necessariamente deixamos Cristo para trás. Nós perdemos Jesus. Outro aspecto da nossa cultura que pode nos machucar espiritualmente é a capacidade infinita dessa cultura para distração. Essas coisas, elas clamam a nossa mente de muitas maneiras. A tecnologia, por exemplo, a tecnologia tem trazido muitas bênçãos. É ou não é verdade? Hoje tem muita gente nos assistindo no mundo inteiro, assistindo este culto aqui através da tecnologia. Mas a tecnologia também tem proporcionado a possibilidade de tirar o nosso foco constantemente, de tirar a nossa atenção infinitamente. Temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, você às vezes está aqui no culto e está aí testando, e eu às vezes vejo, agora eu vou começar a tirar o telefone, tá bem? Amém, irmãos? Amém. Se você estiver aí passando texto, ou comunicando no WhatsApp, outro dia eu já dei um abraço de 2 irmãos ali, né? O irmão e a irmã que estava com o telefone. Eu fui misericordioso, não tirei não, mas a partir de agora, estou avisando, tá? Nós vamos tirar, tá bem? Nós vamos tirar o seu telefone. Se eu não tirar, o irmão Anderson está autorizado a tirar, tá bem, irmãos? Ele é o nosso CEO da parte de operação tecnológica. Então, irmãos, porque você está fazendo as coisas aí, você está distraindo os outros. Você está na casa de Deus, você não consegue perceber, você não consegue prestar atenção, senão você já perdeu Jesus faz tempo. Falei que você pode estar no culto e ter perdido Jesus. E essa é uma das maneiras. Essa é uma das maneiras. Então, cuidado, sabe? Aí a gente também pode ficar distraído com tantas outras coisas, e antes que a gente perceba, nós já deixamos Jesus para trás. Os pais dele só perceberam um dia inteiro depois de terem saído de Jerusalém. Agora veja o que diz aí no versículo seguinte, diz assim: não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Agora, este é um quadro tremendo do arrependimento. É uma das melhores ilustrações de arrependimento da Bíblia. Arrepender-se na Bíblia não é ter remorso. Arrepender-se na Bíblia é você mudar de direção, você mudar de mente, e você voltar para um caminho diferente daquele que você estava indo. Então, este aqui é um tremendo quadro, uma tremenda ilustração do arrependimento. Não é? Eles
deixaram de ir no caminho que estavam indo e voltaram para Jerusalém, onde Jesus tinha sido visto pela última vez. Eles voltaram. E algumas vezes em nossas vidas nós estamos tão ocupados fazendo o que temos que fazer, nem sequer percebendo que nós não estamos andando com Jesus. Nós estamos simplesmente seguindo o nosso caminho, fazendo o que temos que fazer, mas quando percebemos, Jesus não está com a gente. Nós não estamos andando com Ele, que ficou lá para trás. Às vezes estou dirigindo a freeway e aí meu pé começa a pesar muito lá. Não é culpa minha não, é meu pé. E aí a velocidade vai e a Cris fala assim para mim, o anjo da guarda já desceu, agora você está sozinho. E às vezes acontece na nossa vida diária também. A gente já vai andando e quando você percebe, Jesus ficou lá para trás. Então nós temos que parar e nos arrepender e voltar para Ele. Foi isso que José e Maria fizeram. Eles voltaram onde eles o tinham visto pela última vez. Voltaram lá onde eles o tinham visto pela última vez. É importante que nós paremos de quando em quando e olhemos onde é que Cristo está nas nossas vidas. Nós temos que admitir para nós mesmos que às vezes Ele está perdido. Nós o perdemos. Ficou lá atrás. E o melhor tempo para nós nos arrependermos e convidarmos Jesus para que Ele esteja conosco, acharmos de novo e andar com Ele é hoje. Não é amanhã, não é algum ponto futuro, é hoje. Se você perdeu Jesus de vista, recupere-o nesta noite. Fala, Jesus, eu quero que Tu estejas comigo, eu quero andar contigo. E se você nunca andou com Ele, também é uma oportunidade de você começar a andar com Ele a partir de hoje. Receba como seu Salvador, receba como seu Senhor e ande com Ele. Vai ser a melhor e a maior e a mais profunda experiência da sua vida. Andar com Jesus. Agora veja, vamos aí nos versículos seguintes, diz assim, olha, eles foram buscá-lo depois de 3 dias. Uau, 3 dias sem Jesus. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Outra tradução diz, não sabiam que eu devia estar cuidando dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Jesus estava sentado no meio dos mestres. Olha que coisa tremenda. Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Barclay diz que, na época da Páscoa, era costume do Sinédrio. O Sinédrio era o Conselho Supremo dos judeus. Era costume o Sinédrio se reunir em público no pátio do templo para discutir, na presença de quem quisesse ouvir, questões religiosas e teológicas. Então, é ali que os pais de Jesus o encontram, discutindo com aqueles mestres, conversando com eles, fazendo perguntas. O menino de 12 anos fazendo pergunta aos mestres da palavra de Deus, aos entendidos, e também respondendo, porque diz que eles ficavam maravilhados com as respostas dele. Então, por 3 dias, com apenas 12 anos de idade, Jesus discutia a palavra de Deus e ele maravilhava os mestres com o seu entendimento e respostas. Olha que coisa tremenda. A Gunsky diz o seguinte, isso aqui é como uma criança que está aí na escola elementar, que diz seria o middle school, né? Discutindo física com um cientista espacial. Certo? Jesus, um menino de 12 anos, discutindo coisas profundas com aqueles mestres. Jesus tinha, como ele observa, uma vantagem única, tendo um relacionamento especial com o escritor da palavra de Deus. Jesus podia discutir porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele conseguia fazer perguntas porque ele entendia. Uma vez eu fiquei maravilhado, nós estávamos numa célula lá em Hawthorne, a nossa célula da Uber. E a propósito, nossas células devem voltar agora no final do mês.
E um menino de 7 anos, ou pouco menos, 5 ou 6 anos, começou a fazer perguntas sobre a Bíblia. E mostrando um grande entendimento do que ele estava falando. A princípio, os adultos começaram a dar risada e eu disse, não, vamos ouvir o que ele tem para dizer. E ficamos todos maravilhados. Alguém está ensinando a palavra de Deus àquele menino. Assim foi com Jesus. Nós já vimos como ele aprendeu da sua mãe, do seu pai, na sinagoga, como ele estudava a palavra. E agora ele estaria discutindo com aqueles mestres assuntos profundos. E eles se maravilham com as respostas que ele dá também. Então não é de admirar também que José e Maria ficaram perplexos quando eles encontraram o menino. E meio que, né, em queixando de Jesus, mas também meio que em alívio, Maria disse a Jesus, veja aí no versículo 48. Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. A resposta de Jesus é ou são as primeiras palavras de Jesus registradas na Bíblia. Ele pareceu surpreso que eles estivessem procurando por ele em outro lugar. Levaram 3 dias para encontrar no templo. E ele ficou surpreso com isso. Quando, na verdade, eles deviam ter sabido que ele estaria no templo, na casa do seu pai. Ele falou, vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Tratando dos negócios do meu pai? O autor diz assim, olha, uma criança deve estar na casa do seu pai. O pai de Jesus é Deus. Jesus afirmou sua filiação divina e sua pergunta a Maria implica que ela sabia, mas ainda não tinha compreendido totalmente o seu escopo. Ou seja, ela sabia que ele era o Filho de Deus, desde que o anjo anunciou que o filho que iria nascer a ela era o Filho de Deus. Mas parece que ao longo da vida, não sabe, com as coisas do dia a dia, com as coisas que vão acontecendo, parece que ela não entendeu direito. E ela ficou surpresa em ver Jesus na casa de Deus, que era o lugar onde ele devia estar, porque ele tinha que estar na casa do seu pai. Não é? E ele diz assim, olha, vocês não sabem que eu devo estar cuidando das coisas do meu pai? Uma tradução dos negócios do meu pai? Naquele tempo era natural que o menino assumisse o negócio do seu pai. Era natural que o menino aprendesse do seu pai e depois assumisse a sua profissão. E Jesus, de fato, ele mais tarde assumiu a profissão do seu pai como carpinteiro, mas as palavras dele mostram que ele entendia que ele tinha um relacionamento especial com o seu Pai Celestial. É isso que ele está dizendo a Maria. Não é? Agora, nesta época, aos 12 anos, Jesus já sabia plenamente, não é, quem ele era e quem era seu pai. Não é? E ele sabia que o negócio do seu pai era neste mundo de pecado. Foi para isso que ele veio, para tirar o pecado do mundo, para nos perdoar e para nos salvar. E quando ele dá aquela palavra, diz aqui o versículo 50, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. De novo, o menino, quando ele atingia a idade de 12 anos, ele começava a aprender a profissão do seu pai, certo? Então Jesus cumpriu isso quando ele começou a ensinar os mestres do templo. O menino ensinando os mestres. Então ali ele assume o negócio do seu pai, Pai Celestial. Ok? Aí, diz depois disso aqui, eles voltam para casa, os últimos 2 versículos. Então ele foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante dos homens. Veja bem, ele diz aqui que ele foi com eles para Nazaré. Jesus voltou com José e Maria para Nazaré. E lá, diz a Bíblia, ele foi obediente a eles. Outra tradução diz, ele foi sujeito, submisso a eles, dando-lhes o respeito e a obediência de um filho devoto, de um filho dedicado. Não? Isso aqui é tudo que se diz na Bíblia sobre a maior parte da vida de Jesus. Nós só vamos encontrar Jesus novamente quando ele chega aos seus cerca de 30 anos de idade. Agora, durante o período que Jesus foi para Nazaré, o que é que ele estava fazendo? O que será que Jesus ficou fazendo lá dos 12 aos 30 anos, quando ele começa o seu ministério? Muita gente imagina, né, que ele poderia estar fazendo. Muita gente até, assim como criaram aqueles evangelhos da infância que eu citei antes, também algumas pessoas imaginaram que Jesus poderia estar fazendo, inventaram algumas
alguns relatos, alguma história. Mas o que ele ficou fazendo? Em algum tempo, durante este período, José morreu. Como filho mais velho, Jesus assumiu a responsabilidade de tomar conta da sua mãe. Era assim na cultura judaica. E ainda muitas culturas hoje é assim. E ele sucedeu José também na carpintaria, pois ele se tornou conhecido em Nazaré como o carpinteiro. Mais tarde, quando ele vai pregar lá, que estava no seu ministério, as pessoas olham para ele e falam, esse aqui não é o carpinteiro? Então ele assumiu a posição do seu pai. E nós também sabemos que ele ia regularmente à sinagoga. Durante a sua vida adulta, Jesus continuou, da adolescência, mocidade, a vida adulta, Jesus continuou indo regularmente também à sinagoga, à casa de Deus. A gente vê isso lá em Lucas 4:16, quando ele começa seu ministério lá na sua cidade, diz assim, ele foi à sinagoga como era seu costume. Então ele sempre ia à casa de Deus. E um autor diz assim, o que Jesus fez nesse período? Ele trabalhou no seu negócio, ele sustentou sua família, ele amou seu Deus, e ele se provou extremamente fiel em 1000 coisas pequenas antes de formalmente entrar no seu ministério designado. Gente, vou falar uma coisa para você aqui hoje, preste atenção. Jesus não é só o nosso Senhor e Salvador, ele também é o nosso modelo. Amém? A Bíblia diz que nós devemos seguir nas suas pisadas, seus passos. Olha que exemplo Jesus nos dá. Jesus trabalhava. Tem uma nova gama aí de brasileiros que não quer trabalhar. Eu fico espantado. Outro dia uma irmã me falou, não vou dizer quem é ela, nem vou dizer quem é o santo que ela mencionou. Pessoa precisando de trabalho, surgiu uma oportunidade, trabalhar no restaurante. Sabe o que ele respondeu? Eu? Trabalhar no restaurante? Quantos aqui já trabalharam no restaurante? Olha aí. Tem gente aqui que começou a trabalhar fazendo coisas, como se fala em inglês, menial jobs. Não é? Tem gente aqui que vocês nem imaginam a profissão, quais foram os primeiros trabalhos deles. E hoje são empresários. Hoje são pessoas muito bem-sucedidas. Jesus é o nosso modelo. Jesus era conhecido carpinteiro, não é porque ele estava lá, das serras lá, das montanhas de Nazaré, da Galiléia, tocando flauta, não, é porque ele trabalhava na carpintaria. Ele construía móveis, ou ele trabalhava na construção, tem 2 tipos de carpinteiros, mas ele trabalhava. Ele sustentou sua família, ele tomou sobre si a responsabilidade. Poxa, eu sou o filho mais velho. Só lembrando, Jesus tinha irmãos. Muita gente pensa que Maria ficou virgem o resto da vida. Não. Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois ela teve outros filhos. Você acha que Deus ia privá-la de ter uma vida normal como qualquer outra mulher? Não. E ele sustentou seus irmãos, cujos nomes são mencionados na Bíblia, e suas irmãs. E a sua própria mãe. Até morrer. Tanto que lá na cruz, aí ele passa a responsabilidade para um dos seus discípulos. Ele era responsável pelo sustento da sua mãe. E pelo sustento da sua família. Da família como todo, só até ele iniciar o ministério. Mas ele continuou cuidando da sua mãe. E Jesus também, ele foi fiel em 1000 coisas pequenas, como nessa situação que eu mencionei. Ou seja, Jesus foi fiel em todas as coisas. Às vezes as pessoas recebem uma oportunidade de fazer um trabalho, ela olha assim, isso aqui eu não quero, não. Você não sabe. Como diz o irmão César aqui, tem sempre alguém te observando. Às vezes é um teste. Às vezes é um teste. Para saber se você vai ser fiel naquilo que é pequeno. O próprio Deus nos trata assim. Jesus disse assim, você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Mas se você não foi fiel no pouco, como é que eu vou te colocar sobre o muito? Como é que eu vou te dar uma responsabilidade grande se você não faz aquilo que é pequeno? Tem muita gente que é chefia, mas não quer ser empregado. Quer ser patrão, mas não quer trabalhar para os outros. É um desejo e é um direito seu. Mas cada pequena coisa que Deus coloca na nossa vida é uma oportunidade de nós nos mostrarmos fiéis. E tem muita gente também na área de ministério que quer pregar a palavra, que é bonito, está aqui na frente, falando, se acha, Eu me lembro de 2 rapazes que uma vez chegaram para mim na nossa igreja, anos atrás. Falaram, queremos pregar a palavra, queremos ser pregadores. Eu olhei bem na cara dos outros e falei, tá bom, quando eu tinha a idade deles, eu também queria. Aí eu falei para eles, esteja aqui toda quinta-feira, nós vamos estudar a Bíblia. Um apareceu uma quinta-feira, o outro nunca veio. E o primeiro que veio nunca mais voltou.
há um preço a pagar. Qualquer área da vida, seja do ministério, seja qualquer outra coisa. Encare o seu trabalho como também o seu ministério. Pague o preço. Se você não tivesse pagado o preço, você não estaria onde você está hoje. Todos nós temos um preço a pagar. E se você quer crescer e melhorar, vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar o preço. Lembre-se que quando Jesus volta lá em Nazaré para pregar, ele é o carpinteiro, porque todo mundo conhecia. E é o filho do carpinteiro, reconhecendo que ele não só era um carpinteiro, mas também seu pai era carpinteiro. E ele herdou o negócio do pai. Seja fiel sobre o pouco que Deus te colocou hoje, porque pode ser prenúncio de coisas grandes no futuro. Amém? E Morrison, um autor, ele diz assim, o crente não faz sempre coisas extraordinárias, ele faz coisas ordinárias de modos extraordinários. É uma coisa ordinária. Ordinária quer dizer comum, sem valor. Faça com a mesma qualidade, com o mesmo empenho que você faria se fosse algo grande. Faço de modo extraordinário. É algo ordinário, mas eu vou fazer de modo extraordinário. Amém? E diz aqui que Jesus foi sujeito a eles. Veja bem, o conhecimento de Jesus, de quem ele era, não o tornou orgulhoso, nem arrogante. Jesus sabia quem ele era e ficou dele, submisso a seus pais até começar a sua própria vida. Você é filho, você tem talentos, seja submisso aos seus pais. Seja submisso, seja sujeito, obedeça. E para terminar aqui, diz assim, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus teve um desenvolvimento equilibrado em todas as áreas da vida. Aqui diz que ele crescia em sabedoria. Jesus crescia intelectualmente. Tem gente que parou no tempo. Tem gente que depois que se converteu, aposentou a cabeça também. Né, pastor? Vai só pelas emoções. Emoções é importante. A gente ouviu isso aqui hoje. Mas tem gente que vai só pela emoção. Tem gente que não procura se desenvolver. Você está num país onde tem as melhores oportunidades do mundo. Procure se desenvolver intelectualmente. Aprenda inglês. Fiquei feliz quando eu cheguei aqui na igreja hoje e tinha aí cerca de 10 pessoas que não falam inglês aprendendo inglês. Qual é a língua desse país aqui? É português? Se você sabe, me diga. Inglês. Não é? E Jesus cresceu em sabedoria. Ele cresceu intelectualmente. Diz também que ele cresceu em estatura, fisicamente. As dificuldades do ministério de Jesus, especialmente do fim, quando houve muita dor, muito estresse, muito sofrimento, sugere que ele deve ter tido um corpo forte, saudável. Jesus cuidava de si. Jesus cuidava do seu corpo. O corpo de Jesus era o templo do Espírito Santo, como o seu corpo, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Irmã, precisa cuidar. E Jesus crescia também em graça diante de Deus. Ou seja, Jesus crescia espiritualmente, ele crescia num relacionamento íntimo e pessoal com seu Pai Celestial. Ele é o nosso modelo em tudo, nisso também. E diz finalmente aqui que ele crescia em graça também diante dos homens. Ou seja, Jesus crescia socialmente. Tem gente que não tem graça social, né? Jesus era um homem completo, ele se relacionava com as pessoas, ele tinha amigos. Ele cresceu também nos seus relacionamentos e amizades humanas. Certo? O favor de Deus, a graça de Deus sobre Jesus o levou a amadurecer e a desenvolver uma amabilidade vitoriosa e atrativa, que atraía as pessoas a ele. E por isso ele caía na graça das pessoas, porque ele era uma pessoa atraente, era uma pessoa amigável. E você? E como representantes de Jesus, nós também devemos ser assim. Ele é o nosso modelo. Jesus não nasceu como um super-homem. Ele se desenvolveu à medida que ele cresceu. Então, o autor que diz assim, ele passou por um desenvolvimento espiritual e físico natural. Então, você e eu, mas perfeito, essa é a diferença. Mas o desenvolvimento foi como o seu e o meu. Okay? E cada estágio da sua vida, ele era perfeito para aquele estágio. Você e eu não somos perfeitos, mas nós podemos nos modelar nele, nós podemos olhar para ele e nos fazer dele o nosso modelo. E aquele menino que declarou, eu preciso estar na casa de meu pai, veio a ser o homem de quem o Pai Celestial mais tarde disse, tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer.
Amém? Inclina sua cabeça, feche seus olhos. Será que você também está como Jesus? Será que você pode olhar para Jesus e dizer assim, olha, eu estou andando com Ele está comigo todo o tempo, ou você já deixou Ele lá para trás? Você o deixou para trás? Ele está caminhando ao seu lado, ou você nem sabe onde Ele está? Se você não sabe, hoje é dia de arrependimento, dia de voltar, procurá-lo, achá-lo lá onde você o deixou. Lá onde você ouviu pela última vez e dizer, Senhor, eu me arrependo. E eu quero voltar. Eu quero voltar a andar contigo. Eu quero ter o Senhor na minha vida, como centro da minha vida, como meu guia. Se você está falhando uma dessas áreas que a gente mencionou, lembre-se que Jesus também é o nosso modelo. Fala, Senhor, eu não consigo fazer todas essas coisas que eu sei que eu preciso fazer, mas eu sei que, ajudado por Ti, eu posso fazer. E eu quero, nesta noite, fazer um pacto contigo, eu quero fazer um acordo contigo, Senhor. De a partir de hoje, com a Tua graça, eu olhar para Ti, procurar me espelhar em Ti, procurar crescer em todas as áreas da minha vida. Crescer para fazer aquilo que agrada a Deus, para que Deus possa dizer a meu respeito também, este é meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Como eu disse, você pode estar até na igreja, envolvido em tantas coisas de Deus, e esquecer o Deus das coisas. Fazendo a obra de Deus, se esquecendo o Deus da obra. Hoje é tempo de reconciliação. De se colocar as prioridades certas no lugar certo. Para que você possa crescer, se fortalecer em espírito como Jesus, se encher de sabedoria com Ele. E a graça de Deus estará sobre você. Se você precisa se arrepender, faça uma oração agora. Senhor, me perdoa. Eu deixei Jesus lá atrás, mas hoje eu quero voltar a andar contigo, Jesus. Hoje eu quero colocar o Senhor no devido lugar na minha vida. E se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, faça uma oração agora, diga, Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Me perdoa, porque eu andei longe de Ti até agora, mas a partir de hoje eu quero andar contigo. Eu vou fazer uma oração, peço que todo mundo repita comigo, depois eu gostaria de orar individualmente pelas pessoas. Mas repita comigo, diga, com seus olhos fechados ainda, diga, Senhor, eu olho para a infância de Jesus e vejo como Ele crescia em espírito, como Ele crescia com sabedoria, e a graça de Deus estava sobre Ele. Eu vejo também que Ele crescia em estatura, Ele crescia espiritualmente, Ele crescia intelectualmente, Ele crescia em favor para com Deus e para com os homens. Senhor, nesta noite eu quero declarar a minha dependência de Ti e dizer que eu não quero Te perder mais, mas eu quero andar contigo e quero ser como Tu. Sei que nunca serei perfeito como Tu, mas me ajuda, Senhor. Me perdoa por ter Te deixado lá atrás, por ter Te perdido no meio das coisas da vida, até mesmo dentro da igreja, nas atividades. Me perdoa, Senhor. Me perdoa também por não ter Te reconhecido como meu Senhor e Salvador. Me perdoa, Senhor, me perdoa os meus pecados. Ser o Senhor da minha vida a partir de hoje. Ser o meu Salvador. Eu quero Te servir, quero Te agradar e quero me espelhar em Ti. Quero verdadeiramente olhar para Ti e ter a Ti como meu modelo. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Que eu possa ter o mesmo Espírito de Jesus, de cuidar das coisas do meu Pai Celestial. Lembrando de que se eu colocar o Senhor em primeiro lugar em minha vida, se eu cuidar das coisas do meu Pai Celestial, Tu, meu Pai, também me abençoarás nas minhas coisas, nos meus negócios, na minha família, das coisas que eu faço da minha vida diária. E também, Senhor, ajuda-me a estar fielmente na Tua casa, nos dias de adoração, nos dias de oração, nos dias de servir ao Senhor, especialmente no domingo, dia do Senhor. Eu gostaria de orar agora, especialmente você que é pai, repita comigo, você que é mãe. E, Senhor, ajuda-me também
a criar meus filhos no teu caminho, na tua palavra. Sei que às vezes as crianças não querem, mas eu entendo que é meu privilégio e é também minha responsabilidade de ensinar aos meus filhos a palavra do Senhor e o caminho do Senhor, e trazê-los à tua casa, para que cresçam também espiritualmente. Da mesma maneira que é minha responsabilidade ensiná-los lá em casa. Ajuda-me a fazer ambos. Capacita-me, Senhor. Sei que às vezes a gente se desanima, mas dá-me ânimo, dá-me força pelo teu Espírito Santo, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a todos a estarmos sempre na tua casa com alegria e louvor, mas não a te adorar apenas quando estamos aqui, mas como cantamos antes, nesta noite, todo dia é dia de adorar o Senhor. Ajuda-me a te adorar todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pedi que desligue agora.